Beware, and I eat men like air. Nessa minha memória eu tinha uma informação de que quando eu parasse pra ler um livro do Jonathan Franzen, esse livro ia me pegar fundo. Pegou. E eu descobri que ele lançou um livro novo no ano passado nos Estados Unidos, esse ano no Brasil, que se chama Pureza. Então o título, o fato de ser um autor que eu sabia que eu queria ler, o fato dele ser grande amigo do Foster Wallace, na época que Foster Wallace ainda estava vivo, fizeram eu largar tudo que eu estava lendo e começar a ler o Pureza assim que ele chegou aqui em casa. O livro tem essa capa, e quando meu marido viu o livro pela primeira vez, ele achou que fosse um livro religioso, e ele ficou tipo, amor, por que tu comprou esse livro, sabe? É um livro respeitável, tem 600 e poucas páginas, mas eu li rapidão, eu devo ter lido em uns 3 ou 4 dias. Foi uma leitura muito gostosa. Eu terminei de ler e fiquei pensando, puta merda. Ano passado, quando eu terminei de ler A História Secreta, da Dona Tartt, eu entrei numa ressaca pós-leitura que nada que eu conseguia ler funcionava, porque eu ficava sentindo falta da narrativa da Dona Tartt, sentindo falta dos personagens, e o que aconteceu com esse livro foi mais ou menos parecido. E falando em Dona Tartt, é engraçado porque há algum tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, foi lançado o filme The End of the Tour, baseado num livro que um jornalista chamado David Lipsky fez com uma entrevista com o David Foster Wallace. E no livro, então, o Foster Wallace comenta que ele ficou tão apaixonado pela História Secreta que ele ficou, tipo, levemente com raiva da Dona Tartt por ele escrever tão bem. Eis que eu entrei na internet, porque eu queria saber um pouco melhor, um pouco mais do Jonathan Franzen para fazer esse vídeo. Eu descobri que todo mundo odeia ele. E eu descobri que as pessoas odeiam tanto ele por 2 motivos. O primeiro motivo é porque ele é um daqueles caras mais velhos que odeia a geração atual, odeia os millennials, odeia a galera mais jovem, odeia a internet, odeia Twitter, odeia Facebook, odeia tudo. E odeia também a geração mais nova de escritores, mais experimental. Ele fala que uma boa ficção tem que ser bem escrita e tem que ser escrita de uma forma tradicional. Então, nesse livro, inclusive, tem um trecho em que um personagem que é escritor tira sarro de um escritor chamado Jonathan Savoir-Faire, que obviamente é uma referência pro Jonathan Safran Foer. Eu fui atrás da versão original porque eu não sabia se tinha sido, sei lá, um erro de revisão na tradução, que tivesse ficado Savoir-Faire, na verdade era pra ser Safran Foer. Na original também diz Savoir-Faire, e ele tem uma rixinha com o Safran Foer, porque o Safran Foer é muito comparado ao Jonathan Franzen. E o Franzen fica meio irritado, porque ele fala que o Safran Foer faz é tipo experimentalismo e não vale a mesma coisa. E o outro motivo pelo qual ele é odiado é porque ele fez vários comentários misóginos na vida. E isso me deixou bem decepcionada, porque no Pureza tem uma personagem que é feminista, e eu fiz uma interpretação bem diferente do que a maior parte das pessoas fizeram. As pessoas que defendem o Franzen e a história desse livro falam que essa personagem foi colocada de uma forma meio satírica. Eu não concordo, eu não vejo ela de uma forma meio satírica. Só que as pessoas que não viram ela de uma forma meio satírica consideraram que essa personagem era uma afronta total aos movimentos feministas. E eu não vi desse jeito. É muito curioso porque eu tive uma opinião bem diferente de todas as críticas que eu li. E eu fico meio insegura de ficar indicando esse livro para as pessoas, porque se todas as outras críticas estiverem certas, e eu acredito que sim, porque se eu for a única pessoa que pensei diferente, é bem provável que eu esteja errada. Então esse não é um livro que faz o tipo de discussão que eu imaginei, e eu só inventei isso dentro da minha cabeça. Mas eu vou falar dele de qualquer jeito, e cada um por si, cada um tira suas próprias conclusões. Pra dar uma contextualizada nos comentários misóginos que o Franzen já fez, ele fez um comentário depreciativo em relação às escolhas da Oprah pro Clube do Livro da Oprah. E isso aconteceu quando a Oprah escolheu um livro dele pro clube do livro dela. E ele ficou tipo, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque você já escolheu uns livros bem duvidosos. E ele já fez comentários assim, eu até anotei numa entrevista do Guardian, eu vou ler direitinho a tradução. Eu não sou machista, eu não sou o tipo de pessoa que sai falando que os homens são superiores ou que escritores homens são superiores. Na verdade, eu faço tudo o que eu posso pra valorizar trabalhos de mulheres que eu acho que não estão recebendo a atenção necessária. Só que nada disso é suficiente, porque as pessoas precisam de um vilão. Quer dizer, eu não tenho culpa de ser branco e homem, a única coisa que eu podia fazer era morrer ou parar de escrever. Então, tipo assim, no meu ponto de vista, isso é tão, tipo, pobre homenzinho branco, nem todo homem, aquelas coisas que, em geral, homens fazem quando eles são colocados contra a parede. Em vez deles pararem e refletirem sobre as merdas que eles estão fazendo, eles se defendem desse jeito ridículo de, tipo, ui, mimimi, eu não tenho culpa. Quando eu li isso, eu fiquei muito, tipo, porra, Franzen, cala a boca. Mas eu tava tão intoxicada de amor por Pureza que eu juro pra vocês que eu perdoei. Outra coisa que é legal de falar pra contextualizar, antes de falar do livro em si, é que ele já foi comparado com Tolstói e com Dickens, e a personagem principal desse livro se chama Pip, que é o mesmo nome do personagem principal de Grandes Esperanças do Dickens. Então eu imagino que tenha sido uma referência bem racional.
estavam com saudades. Estamos aqui e não se preocupem que vai ter mais desse livro no próximo